A partir de agora eu converso através do Zoom, né? Então o pessoal que está pelas lives pode assisti-lo também na telinha à minha esquerda, com o presidente da ACIVA, Associação Empresarial de Araranguá, o Alberto Sasso. Presidente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. É um prazer falar com vocês, e principalmente nessa nova programação, né, da Rádio Cidade em Dia. É um prazer mais uma vez aí a gente conversar. Bom, o Sasso vai conversar um pouquinho com a gente sobre o desenvolvimento, especialmente da região do extremo sul, do Vale do Araranguá. Presidente, como é que a ACIVA tem acompanhado tudo isso, né? A situação da infraestrutura regional, desenvolvimento dos municípios do extremo sul, como que a ACIVA tem colaborado e acompanhado todo esse progresso? Então, eu acredito que nós estamos vivendo hoje o nosso melhor momento aqui no extremo sul, aqui no Vale do Araranguá, principalmente em relação à infraestrutura. Eu acredito que algumas obras que eram demandas de 20, 30, 40 ou até 50 anos, já estão saindo do papel, né? Cito a questão da BR-285, nós tivemos alguns problemas que a obra parou, ela está bem atrasada, né, com aquilo que o governo federal havia prometido, mas ela está andando, né? Nós tivemos um aporte do governo do estado e ela deu uma agilizada em relação a 285. Nós temos a Serra do Faxinal, que era um outro problema que nós tínhamos, é uma obra estadual, tínhamos alguns problemas de licitação deserta, mas a última licitação já houve uma empresa vencedora, provavelmente as obras já iniciam nos próximos meses, também era uma demanda muito antiga aqui da região. Nós temos a ponte sobre o Rio Araranguá, né, que era um sonho antigo, a Interpraias ou Caminhos do Mar, e talvez a obra mais complexa seria essa ponte. A ponte já está em obras, provavelmente teremos 2023 essa obra já entregue para a população. Então nós temos algumas obras que já eram muito antigas, elas estão saindo do papel, principalmente essas que eu citei, são três que a gente acredita que vai destravar muito a questão não só de tráfego, mas também de turismo, né? Então isso vai desenvolver a região. E nós temos outras demandas também, como a questão da inovação aqui no Vale do Araranguá. Nós estamos pleiteando, né, um centro de inovação. Hoje nós já temos uma incubadora funcionando aqui em Araranguá. Então, assim, a gente vive um momento muito bom, a gente está arregaçando as mangas para aproveitar esse momento, né, que a gente consiga transformar esse momento realmente em desenvolvimento para a população. E acredito que nos próximos anos aí o Vale do Araranguá vai crescer cada vez mais. É uma região que ficou por muito tempo muito aquém em relação a outras regiões do estado. Enquanto outras regiões cresciam, a gente ou ficava na estabilidade ou até diminuía em relação à questão social e econômica. Então acredito que o Vale do Araranguá nos próximos anos aí tem muito a crescer, não só no social, mas no econômico também. Presidente, o senhor citou a questão do centro de inovação, né, que vocês estão pleiteando para ter uma aí na região de vocês também. Quais os próximos passos, o que precisa ser feito para que a região tenha esse espaço disponível? Então, na verdade, como eu citei anteriormente, a gente hoje já tem como realidade, já há alguns anos, uma incubadora, né, que na verdade é um dos pilares de um centro de inovação, né, é uma das pontas de um centro de inovação, é uma incubadora. Hoje nós já temos, que é um espaço hoje que algumas empresas, projetos, principalmente, né, startups que estão lá no início, eles, como o nome já diz, né, eles estão incubados ali, eles recebem consultoria, eles recebem mentoria, eles participam de eventos, de atividades, para que eles consigam se desenvolver, que eles consigam crescer e tornar-se empresa para gerar bastante emprego e renda para a população. A gente aposta muito na inovação porque lá atrás a Araranguá conseguiu atrair diversas universidades, né? Hoje nós temos a Universidade Federal, hoje nós temos o Instituto Federal, hoje nós temos, além disso, nós temos mais 3 universidades privadas, isso só em relação a cursos presenciais aqui em Araranguá. Então, ou seja, se nós pegarmos proporcionalmente, hoje o Vale do Araranguá, nós temos um grande número de universidades, né? Então, se foi plantado isso lá atrás, e agora a gente tem que colher. O que é o colher? É a gente aproveitar essa mão de obra que está sendo formada, a gente aproveitar os professores, muitos mestres, doutores, que vieram morar aqui ou que já eram daqui, acabaram se capacitando e continuaram morando aqui, e aproveitar, principalmente a universidade, ela entrega muito a questão de pesquisa, né? E muitas vezes no Brasil ainda está muito distante universidade e a classe empresarial. O que nós temos que fazer é ligar, né, ligar esses dois pontos junto com o poder público, e nada melhor do que um ambiente como o Centro de Inovação para que a gente consiga fazer essa tríplice, trabalhar em conjunto, ou seja, a pesquisa, a universidade, a academia, os professores e alunos, os empresários com os problemas que as empresas têm, com as demandas que as empresas têm,
e o poder público facilitando também esse meio-campo, né, fazendo esse meio-campo. Então, essa é a ideia hoje da incubadora e essa é a ideia nossa de um centro de inovação. Precisa muito de presença de universidade, precisa muito que os empresários se envolvam e precisa também que o poder público facilite. E hoje nós já temos isso funcionando aqui em Araranguá. A gente está expandindo aqui para a região do Vale do Araranguá, a gente não quer que seja algo, um centro de inovação da cidade de Araranguá, mas da região da MESC do Vale do Araranguá. E já tem um espaço definido para isso? Seria no mesmo espaço da incubadora? Seria num outro local? Isso já tem alinhado, presidente? Então, na verdade, hoje o espaço da incubadora ele não é um espaço próprio do município, ele não é um espaço próprio do governo do estado, é um espaço privado, que na verdade é locado. A ideia, caso, né, venha a evoluir, a gente tenha um outro espaço e aí uma construção, mas antes disso, o que a gente vem trabalhando é principalmente que o ecossistema funcione, ou seja, que as universidades, que os empresários e que o poder público trabalhem junto e falem a mesma língua, né? Que trabalhem sempre em conjunto. Por quê? Porque de nada adianta o espaço físico para se tornar um elefante branco, como a gente viu que aconteceu em diversas outras obras, né? Não só no estado, mas principalmente no Brasil todo. Nós temos obras que muitas vezes é feita a construção, mas não tem o que colocar dentro da construção, não tem atividade acontecendo dentro dessas construções. Vamos lembrar aí, estádios da Copa do Mundo em estados em que não há atividade esportiva tão forte. Aqueles estádios estão abandonados. Por quê? Porque foi feita a construção, mas não tem atividade. Então, o que a gente vem trabalhando hoje, principalmente, são as pessoas. A gente tem que transformar essas pessoas e, principalmente, trabalhar em conjunto. Porque hoje nós já temos bastante atividades ligadas à inovação. Só que são atividades isoladas. Muitas vezes temos empresas despontando. Hoje nós temos empresas aqui no Vale do Araranguá que estão a nível Brasil, em seus segmentos, são líderes a nível Brasil. São empresas que trabalham muito com a inovação. Hoje nós já temos pesquisas e trabalhos científicos dentro das universidades que também vêm ganhando destaque no Brasil e no mundo afora. E hoje nós já temos uma lei, né, já há alguns anos aqui em Araranguá, uma lei de fomento à inovação. Ou seja, nós já temos essas três partes trabalhando. O que a gente precisa agora é unir essas três partes. A nossa ideia de construção, a gente prefere deixar num segundo plano. O que a gente precisa nesse momento é trabalhar cada vez mais o ecossistema, posteriormente a isso, sermos homologados como centro de inovação e, posteriormente, pleitear aí um espaço quando a gente entender que há necessidade realmente de um espaço maior. Hoje nós já temos um espaço bem bacana para a incubadora, um espaço que ainda há vagas, inclusive, para projetos inovadores. Então, aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo e também nos acompanhando através das redes sociais, há espaço hoje há um edital aberto para novos projetos. Então, hoje ainda temos espaço físico. A nossa questão hoje, principalmente, vai trabalhar nesse final desse primeiro semestre e nesse segundo semestre de 2022, a questão dos eventos. Nós já estamos fazendo, junto ao Sebrae, um mapeamento do ecossistema de inovação, onde o Sebrae vai nos entregar um diagnóstico. Como é que está a inovação em Araranguá? O que precisa ser feito? Após esse diagnóstico, nós vamos trabalhar, né, o que precisa ser feito para a gente realmente fomentar o ecossistema. Presidente, e qual pode ser o papel da classe política também dentro, não só dessa demanda da questão do centro de inovação, mas de outras que vocês têm aí na região? Como é que tem sido a relação da classe empresarial com a classe política para alinhar os objetivos de todos? Perfeito. Então, a gente costumava brincar, né, principalmente em relação a obras do Estado, do governo do Estado de Santa Catarina, até o último mandato, que o nosso Estado ele parecia que terminava entre Criciúma e Maracajá, ou seja, o Vale do Araranguá não recebia praticamente nada de verba e quando recebia eram emendas de deputados ou era verba do próprio governo do Estado, mas verbas menores, né? Geralmente era alguma reforma de escola, algo com valor menor. Nesse atual governo, a gente conseguiu destravar, então a gente entende que não só a CIVA, mas outras entidades estão tendo portas abertas, não só no governo do Estado, mas também nos nossos deputados estaduais, e eles vêm realmente entregando resultado, ou seja, a gente vem tendo obra do governo do Estado e ela vem acontecendo, né? Porque muitas vezes é anunciado, mas ela acaba não acontecendo, então a gente vê que a gente conseguiu destravar isso, principalmente, talvez, né, nossos deputados estaduais vêm trabalhando forte e também o governo do Estado vem enxergando mais a nossa região. Em relação ao governo federal, nós temos um pouco de dificuldade, principalmente em relação à Universidade Federal de Santa Catarina. Nós tínhamos alguns problemas, alguns percalços em relação ao curso de medicina. A gente ainda tem alguma dificuldade para destravar algumas obras. Como eu falei anteriormente, a BR-285 é um caso bem específico. Se não fosse por conta de aportes do governo do Estado, essa obra estaria parada, ela parou por um tempo.
Então ainda nós estamos com um pouco de dificuldade em relação ao governo federal. A gente vem trabalhando cada vez mais forte, tentando estreitar laços com os deputados federais, principalmente os aqui do sul de Santa Catarina. Eles vêm abrindo portas para nós, só que a gente ainda tem um pouco de dificuldade em relação a resultado, principalmente do governo federal. Esse ano é um ano de eleição, a gente sabe disso, então as nossas pautas são sempre voltadas principalmente para o desenvolvimento da nossa região, e quando a gente fala desenvolvimento, não é só a questão econômica, apesar da CIVA ser uma entidade empresarial, a gente trabalha principalmente o social e econômico, ou seja, a gente entende que quanto melhor esteja a região, quanto melhor esteja a saúde, educação, infraestrutura e segurança, melhor vai ser para nossas empresas. Então a gente vem trabalhando algumas pautas, algumas bandeiras, que a gente vai entregar, principalmente agora em época de campanha, para os candidatos a deputado estadual, deputado federal e, quem sabe, né, governador e candidato a senador que venham a visitar a nossa região também. Perfeito. Sasso, queria agradecer a atenção, a disponibilidade em conversar com a Rádio Cidade em Dia nessa manhã de terça-feira. Desejo sucesso aí à frente da CIVA e a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço mais uma vez a Rádio Cidade em Dia, que é uma parceira aqui do Vale do Araranguá, uma parceira da CIVA, sempre abrindo as portas para a gente, principalmente nessas pautas que a gente busca o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, que façamos uma ótima terça-feira. Um abraço. Muito obrigado, então, Alberto Sasso, presidente da CIVA, Associação Empresarial de Araranguá, falando um pouquinho aí sobre as pautas que norteiam o desenvolvimento aí da região do Extremo Sul.